blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is
another Abraham Lincoln. Política. Nós precisamos de outro Abraão Lincoln. We need another Patrick Henry. Nós precisamos de outro Patrick Henry. We need an American who can stand out regardless of where the politics are and call right right and wrong wrong. Nós precisamos de um americano que possa se firmar, não importando onde esteja a política, e chamar o certo, certo, e o errado, errado. Did you know preachers today can't judge which is right, the Word of God or the church denomination? Você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? They don't know which road to take. Eles não sabem que caminho tomar. They can't judge between right and wrong. I know the Bible says it, but our church says. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isto, mas nossa igreja diz. See, people are not capable of judging right from wrong. Vem, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. And anything is contrary to the Bible is wrong. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. God's word is right and every man's word's a lie. It's contrary to it. A palavra de Deus é certa, digo, é correta, e cada palavra do homem é mentira, o que for contrário a isto. And to try to stand now upon a time like that, and to stand for what's right, you become a nut. E tentar se firmar agora sobre um tempo assim, e se firmar pelo que é certo, você se torna um louco. Let's call a few characters. Vamos citar alguns nomes. I can imagine the prophet Noah in that great day that he lived in. Eu posso imaginar o profeta Noé naquele grande dia que ele vivia. That great scientific age where they built pyramids and sphinx. Naquele grande ou naquela grande era científica onde eles construíam pirâmides e esfinges. Where they could prove that there was no water in the skies by scientific research. Onde eles podiam provar que não havia água nos céus através de pesquisas científicas. Here comes this old man out there and said there's coming rain out of the heavens. Aqui vem este homem velho e diz, vai cair chuva dos céus. Noah was a nut to that generation. Noé era um louco para aquela geração. He become a nut. Ele se tornou um louco. Let's think of Moses. Vamos pensar em Moisés. Moses, when he went down to Pharaoh, as we spoke this morning. Moisés, quando ele foi até Faraó, como nós falamos nesta manhã. And Moses going down to Pharaoh and saying, the Lord sent me down to bring these slaves out. E Moisés desceu até Faraó e disse, o Senhor me enviou para libertar estes escravos. With a stick in his hand, against the great army that had the whole world conquered. Com uma vara em sua mão contra o grande exército que havia conquistado todo o mundo. Pharaoh, in all of his scientific genius, thought Moses was a nut. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era louco. And he was a nut to them. E ele era um louco para eles. I can imagine the prophet Elijah in his great day, when the fabulous age of fashion. Eu posso imaginar o profeta Elias em seu grande dia, na fabulosa era da moda. When Ahab and Jezebel ruled the world as it was in them days. Quando Acabe e Jezabel governavam o mundo, como foi em seus dias. And all the fashions and things that Jezebel wanted to wear. E todas as modas e coisas que Jezabel queria usar. Now she had all the women dressing like her paints and going on, her fashions, the way that she fashioned herself. E como ela tinha todas as mulheres vestidas como ela, e suas pinturas e coisas, sua moda da forma que ela andava na moda. And when some old crank, like Elijah, come out on the scene,
and withstood the whole nation. That Ahab, he was a nut. That's right. E quando determinado velho rabugento como Elias entrou em cena e contrariou toda a nação, para Acabe ele era louco. Isto é certo. Amos, the prophet, when he come to Samaria in the day that Samaria was like Hollywood today. Amós, o profeta, quando ele chegou a Samaria nos dias que Samaria era como Hollywood hoje. But women on the street dressing and even public adultery, how they carry on and live out there, letting man. As mulheres na rua, vestidas, e até mesmo adultério público, como eles se portavam e viviam ali, deixando o homem. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos se pôr de pé para nós orarmos. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui nós nos encontramos, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, por mais este culto, ó Deus, que o Senhor tem nos trazido até aqui, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem nos dado grandes livramentos, ó Pai, para nós estarmos aqui louvando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, ó Pai. E cremos, ó Pai, que o Senhor falará aos nossos corações mais uma vez, ó Deus. Nos corrige, ó Deus, nos ajuda através da Tua palavra. Ajuda o nosso pastor, Senhor, que ele esteja sob a direção do Espírito Santo do Senhor, sempre como esteve, ó Pai. Assim nós te agradecemos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Número 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. 167. Vamos adorar a Deus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus. Veio para mim.
Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém. Que maravilha, né? Nosso barco é açoitado, mas nós temos uma âncora, graças a Deus. 150. Vamos nós louvar a Deus. Vamos, vamos. Glória a Jesus. Ao Senhor de toda a luz, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, aleluia. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bença, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado, bem forte, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, aleluia, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Nós vamos ouvir um hino com a irmã Luciane, o que habita no abrigo de Deus. A irmã pode vir. Enquanto ela vem, o irmão Fábio deixou escrito um testemunho. Essa madrugada no trabalho caiu
de cerca de 3 metros de altura. E graças a Deus não fraturou nenhum osso, apenas houve uma lesão, né? Graças a Deus. Um agradecimento, né, irmão Fábio? A irmã Rosilene pede oração por negócio, que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar por esses pedidos. E também, nessa noite, irmão Nelson, né? Nelson, irmã Miriam e a irmã Camila vieram de mudança ontem, né? Ontem, isto. Ô Nelson, Deus te abençoe. Prazer conhecê-los. São bem-vindos. Depois eu vou conversar mais de perto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. E também o irmão Carlos, né? Que está aí conosco, irmão do irmão Juliano. Venho trazê-los aqui, né? Hoje... tem mais um? A irmã Adriele pede oração por sua irmã que está na UTI. Vamos orar, né? Pastor Paulo Mendes, lá de Naveraí, pediu oração em favor de uma irmã também que está com problema com uma criança, né? Vamos estar orando. Vamos orar e logo após vamos ouvir o hino com a irmã Luciane, o que habita no abrigo de Deus. Eu peço que você levante sua mão. Precioso, bendito Deus, nós somos um povo que temos muitos testemunhos de orações respondidas. Como nós ouvimos nessa segunda-feira no culto de oração, uma pequena oração pode mudar a nossa vida, contanto que seja feita com sinceridade e coração, não de um coração cheio de incredulidade, mas de fé. Nós oramos em favor desses nomes, desses pedidos, ó Deus, dessas mãos que estão levantadas. Todos nós temos necessidade, todos nós temos sofrimentos, temos dores, temos angústias, mas no Senhor encontramos tudo o que precisamos. A cura, a libertação, a salvação, ó Deus, a resposta das nossas angústias. Ó Deus, está diante de Ti esses pedidos de oração e também esse agradecimento do irmão Fábio. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem guardado seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir o hino. Yeah.
Vamos adorar a Deus. Cabeça inclinada, somente crer, tudo é possível, somente crer. Espírito de oração. Senhor, nós te pedimos a tua ajuda mais uma vez, que o Senhor possa fechar nossos lábios se for para falar qualquer coisa que não venha edificar, mas somente a tua palavra, somente a inspiração do Senhor, para que todos tenhamos um crescimento espiritual, meu Deus, no estudo dessas mensagens. Temos sido tão ajudados, Senhor. Meu Deus, fala conosco, abre nossos entendimentos, vivifica, meu Deus, que não seja, Senhor, quando estamos ouvindo simplesmente um homem falar, mas que cada pregação no Espírito possamos ter a convicção de que estamos ouvindo o recado do Senhor, através da voz do sétimo anjo nessas mensagens. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos a Gênesis capítulo 13, versículo 5. Gênesis capítulo 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7 de Gênesis 13. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Saber que Ló era também um crente, né? No Salmo número 1 diz que bem-aventurado é um varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? E Ló escolheu logo esse caminho, né? Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém? Podemos nos assentarmos. Interessante essa passagem, toda vez que lemos ela se torna nova, né? Chegou hoje as mensagens, o irmão Juliano deve ter entregado a vocês, né? E que estamos estudando essa mensagem: separação da incredulidade. Já estamos no parágrafo 31, hoje vai ser o parágrafo 31. Eu já disse isso outras vezes, mas vou repetir, né? Às vezes alguém fala: pastor, eu vim pagar a mensagem que eu peguei, né? As mensagens, nós não as cobramos. Se alguém desejar, o valor delas que nós ofertamos, né, é R$2. Mas você não está comprando ela, né? Se você desejar ofertar esse valor, você passa depois para o irmão, né? Tá bom? Vamos prosseguir hoje neste parágrafo 31, ver o que Deus tem aqui para nós. Agora, o primeiro homem se separou, o primeiro Adão, da palavra para ir com a sua esposa. Nós falamos isso no culto passado. Adão separou da palavra para seguir a sua esposa. Que lamento, né? Era melhor ele deixar a sua esposa para seguir com a palavra. A Bíblia fala: aquele que não deixar pai, mãe, casas, terrenos, filhos, mulher, por amor de mim, não é digno de mim, né? Jesus é a nossa pedra de valor, a qual nós não devemos trocar por nada. Mas o primeiro Adão, ele se separou da palavra para ir com a sua esposa. É o sentimento, né? É o amor errado. Tudo que a gente ama mais do que a Deus é um amor errado. Tudo.
Irmão Branham diz: se você gosta mais do seu carro do que de Deus, seu carro é o seu Deus. Se você gosta mais de dinheiro do que Deus, Deus é o seu dinheiro. Ele te fala isso na mensagem Esteja Certo de Deus, né? E com certeza toda pessoa que larga a palavra por causa de alguma coisa, troca a palavra de Deus, troca o caminho dos céus por causa de alguma coisa do mundo, com certeza essa pessoa está perdendo, né? Porque Jesus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É melhor ele perder coisas do mundo, mas viver eternamente, né? Ser salvo. Tudo que Deus nos pede, é bom a gente dar. É bom a gente dar. Deus pede nosso tempo. Se Deus pede algo para você, para com isso, né? Aquele jovem rico tomou uma decisão paralela com essa aqui. Quando Jesus perguntou para ele, né? Ele mesmo perguntou para Jesus: mestre, o que eu farei para ter vida eterna? Essa é uma pergunta que eu fico pensando, será que todo mundo pensa nisso? É? Quando é criancinha, assim, 3 anos, 4, 5 anos, não pensa, né? Claro, ainda é inocente até os seus 6 anos, 7 anos. Mas depois disso, deveria partir essa pergunta: o que eu farei para ter vida eterna? Todo mundo tem medo do caixão, do cemitério, da morte, do tiro, do ladrão, da doença, do câncer, né? Mas Jesus disse: não temas o homem que pode matar o seu corpo, mas não pode fazer nada com a sua alma. Ele falou: temais aquele que tem poder sobre o corpo e tem poder sobre a alma. E que pergunta boa essa que ele fez: mestre, que eu farei para ter vida eterna, né? Já pensou se todo mundo desse mundo caísse assim, sentasse agora dentro das suas casas, desligasse as televisões, parasse o carro nas BR, todo esse mundo nessa hora, e olhasse para os céus e dissesse: Senhor, que eu farei para ter vida eterna, né? E buscasse essa resposta na palavra de Deus. Que coisa, né? Mas quando Jesus disse: guarda os mandamentos, ele respondeu: sim, desde minha mocidade. Honro meu pai e minha mãe. E foi falando, né? Faço isso, faço aquilo outro. Só, irmãos, teve uma coisa que Jesus viu que ele não estava separado ainda. É que ele tinha o seu coração no dinheiro, nas riquezas. Seu coração não estava separado daquilo. Você diz: pastor, mas é errado ter dinheiro? É errado? Não. Você pode ser milionário, contanto que você não tenha o coração naquilo ali. A Bíblia fala: o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males, maus. A pessoa ama o dinheiro, né? Não come por causa de guardar o dinheiro, né? Eu sei de pessoas que passam necessidades e não conseguem gastar o dinheiro. Isso é um demônio. Outras pessoas podem pegar R$1 milhão hoje, elas gastam tudo amanhã. Elas não sabem administrar em seus dinheiros. Mas existe a chamada avareza, que é a pessoa que não dá conta, pega aquele dinheiro e segura ele, segura e não consegue distribuí-lo da forma correta. E esse jovem cria em Deus, tudo certo, mas ele tinha esse amor. Adão se separou da palavra para ficar com a esposa. Quando Jesus olhou para esse jovem e disse assim: guarda, fazes bem,
Então, abandona tudo que tu tens lá. Oh, meu Deus. Ganhar todo mundo gosta, mas perder por causa de Deus, ninguém quer. Pessoas que falam assim. Uma vez uma irmã disse, né? Uma mulher do mundo disse a um irmão: mas se eu for para a igreja de vocês, eu já percebi que eu tenho que deixar as minhas calças. Eu não gostaria de parar de usar minhas calças. Se eu for para a igreja de vocês, eu tenho que deixar. Pode ver que a separação é a coisa mais difícil. Separar daquilo que gosta por causa do Senhor Jesus, né? Mas isso é até o Espírito Santo abrir a mente, o coração, a fé. E quando a pessoa consegue, como disse o profeta, quando uma pessoa consegue ir lá no Calvário e enxergar Jesus com os braços abertos, sangrando por causa dela, ela fala assim: Senhor, não só a calça, não só a vida, não só... eu sou todo seu, Senhor, minha vida é toda sua. Há uma entrega total. O Mombrana disse: eu duvido um homem que já foi lá no Calvário pela fé, fechar seus olhos pela fé, baixar sua cabeça e voltar a 2000 anos e você ir lá no Calvário e beijar os pés de Jesus sangrando e escutar ele gemendo e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mombrana disse: um homem que vai lá e sente aquilo, ele nunca mais será a mesma pessoa. Sabe por que existem pessoas cristãs que elas não se firmam, elas não, parece que elas não têm fé, é porque elas ainda não tiveram uma verdadeira experiência com o Calvário. O Calvário muda a gente. O Calvário faz a gente amar as pessoas, até aquelas que não gostam da gente. Você não consegue. A pessoa te faz mal, você pode ficar nervoso 1 minuto, 2. De repente você está chorando, dizendo: Senhor, eu não dou conta de desejar mal para aquela pessoa, de desejar que algo ruim aconteça para ela. Oh, como é bom ser um crente, irmãos. Mombrana disse: se eu não fosse crente, estaria louco nessa hora que estamos vivendo, tão terrível. Mas esse moço, ele, quando Jesus disse: então vai, larga o que você tem, deixa lá, dá a sua riqueza aos pobres. Que coisa difícil ele pediu, hein? E aí Jesus disse: me siga e eu te darei um tesouro no céu. Sabe o que a Bíblia fala? Que ele saiu triste, chacoalhando a cabeça. Isso eu não dou, não. Isso eu não abandono. Isso eu não entrego por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus testou a fé dele. Por que as pessoas creem na Aparecida, nos ídolos? Porque eles enxergam ela. Isso não é fé. Fé é o que você não vê. Fé é o que você não está sentindo com o tato. Fé é o que você não está sentindo o cheiro, o gosto, a visão não está vendo, mas você crê. Não estou encostando em Deus aqui, não estou sentindo o cheiro de Deus, não estou vendo Deus visivelmente, mas a minha fé crê que Ele está aqui, que Ele pode curar você, que Ele pode libertar você, que Ele pode nos libertar. Não é assim? E quando Jesus disse: eu te darei um tesouro no céu, aí acabou com ele não tinha fé para isso. Se Jesus falasse para ele: ó, dá esse tesouro que você tem para os pobres, e eu te dou um tesouro mês que vem ali em Jerusalém, te dou uma mansão, te dou isso, fala: opa, daí sim, aí dá boa. Que daí ele pensou: daí eu vou ver, eu vou pegar. Mas quando Jesus disse: eu te dou um tesouro no céu, precisava crer no céu, precisava crer no sobrenatural.
Somente crê no arrebatamento quem crê que tem uma vida mesmo depois dessa aqui. Quem não crê, a irmã Brana disse, tem cada fé nesse mundo. Pessoas não pisam numa formiga, não matam uma barata, uma formiga, porque elas creem que um ente querido reencarnou ali, pode estar encarnado na formiga, pagando seus pecados ali. A irmã Brana disse, as pessoas creem nisso. Parece que é tão fácil. Toda pessoa que não crê na palavra, ela crê numa besteira. Toda pessoa que descrê dessa mensagem, ela vai começar a crer em qualquer bobeira. Ela vai começar a crer nos seus próprios pensamentos, ter aquela sua própria fé. Mas como é bom crer no que Deus disse. Crer na ressurreição dos mortos, crer no arrebatamento. E ele preferiu ficar. 31. Só lemos uma linha ainda. O primeiro homem se separou, Adão, da palavra para ir com sua esposa. Este jovem rico separou da palavra para ficar com suas riquezas, né? Que dúvida se Deus guardava a sua palavra ou não. Que tipo perfeito, veja bem, que tipo perfeito da morna da mente carnal do crente de hoje. Mombrana está nos advertindo aqui da mente, que tipo perfeito da morna da mente carnal do crente de hoje, que continua querendo ficar agarrado com as suas tradições. Dizem, em vez de tomar o que a palavra diz, um verdadeiro tipo. Ele estava separado por sua esposa. É o amor errado. O crente carnal está separado da palavra com a igreja. Quantas pessoas dizem assim? Eu faço isso porque a minha igreja diz que eu posso fazer. Eu faço isso porque o nosso pastor falou que pode fazer. Mas o que a palavra diz? É o que a igreja diz ou o que a palavra diz? Normalmente, quando eu estou evangelizando, eu pergunto para as pessoas: qual é a voz que você mais crê? A voz da igreja ou a voz da Bíblia? Qual a voz que está certa? A voz da sua igreja ou é a voz de Deus que está na Bíblia? Coloca a pessoa em aperto, né? Que ela vai dizer o quê? Normalmente, não, a Bíblia está certa, mas, né? O profeta diz, o crente carnal está separado da palavra com a igreja. Mas quando o segundo Adão, por que segundo Adão? Vocês vão ver nas mensagens o Mombrano chamando Jesus de segundo Adão. Tem um segundo Adão e tem uma segunda Eva. Os dois primeiros caiu. Porque Adão foi criado pela palavra falada. E o segundo Adão, que foi Jesus, também foi criado pela palavra falada. Por isso que ele é o segundo Adão. Lá no ventre da Maria, Deus criou ele pela palavra, né? O Verbo, o Espírito Santo. Ela não teve contato com José. Ela de repente apareceu grávida antes de se casar. Tanto que José estava noivo dela e quis abandonar ela quando ele descobriu que ela estava grávida. Ali estava o segundo Adão. A primeira Eva caiu, a serpente enganou ela. E agora quem é a segunda Eva? Quem é a Eva agora? É a noiva, é nós. Mas o primeiro Adão caiu, a segunda Eva caiu. O profeta diz, o primeiro Adão caiu e a primeira Eva caiu. O profeta diz, o segundo Adão não caiu e nem a segunda Eva cairá. Não será enganada. Glória a Deus. Veja,
quando o segundo Adão foi criado no ventre de uma mulher e veio ao mundo, ele era um nazireu para a palavra de Deus, como nós ouvimos nos cultos passados, separado. Ele estava separado do mundo pela palavra. Agora, Hebreus capítulo 7, verso 26, nos diz que aqueles sacerdotes constantemente morriam, mas Jesus era santo e separado dos pecadores. Pecado é incredulidade. Engraçado que eu queria falar sobre isso na ceia agora. Estava em dúvida de qual mensagem falaria e não sabia que íamos chegar aqui. Essa frase aqui é um entendimento que nós temos que ter. Nas quarta-feiras temos estudado assim as mensagens e aprendido muito. Pecado. O que é pecado? Outro dia estava evangelizando numa casa, um velho amigo, já fizemos assim até negócios, uma pessoa honesta, certo? E estava uns 4 homens assim, contando piadas, dando risada, contando história. E eu cheguei, vamos tomar um chimarrão, pastor? Vamos. Sentei com eles e pensei, por onde que eu vou começar, né? Como é que eu vou quebrar essa atmosfera de piada, de coisa aqui, né? Daqui a pouco um começou a falar umas bobagens lá. Eu disse, você sabia que beber não é pecado? Ah, mas foi pra já que todo eles regalou o olho pra mim. Olha o pastor falso aí, ó, dizendo que beber não é pecado. Eu falei, não, não é. E nem fumar também não é pecado. E mais ainda, mentir não é pecado. Ah, já estralaram o bico, falaram, não, daí sim, que igreja que é essa tua? Falaram para mim. Falaram, roubar também não é pecado. Falei, qual pecado você acha que Deus não perdoa? Aí um falou, eu acho que mataram o filho e mãe, foi falando coisas horríveis lá e tal. Eu falei, Deus perdoa desses pecados que vocês falaram. Sabe o que é pecado? Pecado é não crer. Jesus disse assim, quem não crer já está condenado. Jesus não disse quem mentir, quem roubar, quem fumar, quem beber. Ele disse quem não crer. Pecado é não crer na palavra. Por que o homem rouba? Porque ele não crê. Por que o homem mata? Porque ele não crê. Por que o homem mente? Porque ele não crê. Porque se ele é um crente, ele vai produzir frutos de Jesus. Se ele não crê, ele vai produzir frutos de incrédulo. Deixe um homem ou uma mulher crer de todo o coração na palavra e o pecado começa a cair dele que nem escama, começa a voar dele aquilo da nossa vida. Vocês sabem que isso foi assim. Quando alguém fala para mim, ah, pastor, eu vou lá na igreja, quantas mulheres já falaram, eu vou lá na igreja, mas eu não tenho saia comprida. Eu vou lá na igreja, homens falam, mas você sabe, eu faço isso, eu faço... Vem do jeito que você está. Eu duvido, o dia que você crê nessa mensagem, as coisas começam a voar de você. Começa a separar, porque a palavra separa o pecado de nós. O irmão Brana disse assim, eu nunca parei com nada. Eu não tenho coragem de dizer, eu parei com isso. Ele disse, eu nunca parei de beber. Eu nunca parei de fazer isso. Eu disse, ele veio em mim e fez uma mudança. Se o homem começa a tentar se arrumar, eu tenho que parar. Não, você só tem que crer. Você tem que crer no que ouve, crer na mensagem, e você vai ver que essa mudança, esses frutos começam a aparecer. Nós não cantamos aqui, a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo. Essa palavra cai, é uma semente. Só que quando ela brota e nasce, aquilo começa a aparecer na nossa vida.
O segredo da vitória nossa cristã é crer. Então você começa a obedecer, você começa a viver aquilo, então você se separa do pecado. O que é pecado, então, é a incredulidade. Creia. Não havia nenhuma incredulidade encontrada nele, aqui, em Jesus. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: quem pode me condenar de pecados? Quem pode dizer que eu não creio? Pecado é incredulidade, é não crer. Sabia que meu coração e coração de muitos irmãos, todos nós, têm sido confortados, têm sido consolados com uma coisa. Há coisas que você ainda não consegue viver, mas você crê. Você daria a vida por aquilo. Eu sou nervoso, mas se alguém falar para mim que temperança não é de Deus, eu brigo por causa disso, porque eu sei que ela é. Eu sei que um homem tem que ter essa estatura ali. E eu creio de todo o meu coração naquilo ali. Agora o inimigo pode dizer: você é nervoso, você fica bravo às vezes, você fica nervoso. Mas ele nunca vai poder dizer no seu ouvido assim: você não crê nisso. Não, isso não. Quando ele fala, você é nervoso, fala, você está certo. Quando ele fala, você não crê em ser um cristão verdadeiro, agora, diabo, você deu numa barreira de ferro. Porque eu creio de todo o meu coração. E aí o conforto é como a Umbrana diz: Deus está olhando para o seu coração. Tem coisas que você diz: ah, se eu pudesse ser daquele jeito. Eu assisto os filmes do irmão Brana, assisto esses hinos, vejo as mensagens, a gente olha exemplos tão bons e aquilo arde no coração da gente. Ah, se eu pudesse ser daquele jeito. Deus está olhando para esse desejo, para essa fé ali dentro. A pior coisa é quando lá dentro a coisa não está lá. Aí nunca vai haver uma mudança. Não vai aparecer. Não adianta. Se você colocar a terra dentro do pote, mas não pôr semente lá, não nasce nada, não pode esperar nada, só tem terra ali. O que o homem é? Ele só é terra. E o diabo larga semente, e Deus larga semente, e nós estamos produzindo uma delas. E graças a Deus que nós estamos produzindo a semente original, que é a palavra de Deus. Oh, como eu me alegro com isso. Jesus disse: o reino dos céus é como aquele lavrador. Ele largou uma semente lá, mas ela caiu entre os espinhos e ficou abafada. Oh, coração, tem coração nesse mundo que é a mesma coisa que uma roseira espinhosa assim. Quem já viu uma cerca de roseira, aquilo não tem quem passa por aquilo. Aquilo é tudo assim, travada, tudo mexida, né? A semente de Deus cai no meio dos espinhos, tem jeito de nascer. Jesus disse: outra caíram sobre as rochas, os passarinhos vêm e comem aquela sementinha. Ela não nasce. Tem pessoa que escuta a palavra, mas vem a tia e fala para ele: não, não é bem assim não. Não é bem assim, tira essas coisas da cabeça aí, não é bem assim. Vem o diabo na mente, a pessoa escuta a palavra de Deus, mas vem aquele passarinho maldito lá e tira aquela semente, fala: não é bem daquele jeito. Tira aquela palavra que o pastor te deu da cabeça, tira aquela pregação da cabeça, isso não é bem assim. Jesus disse isso, mas ele disse sim: tem uma semente que cai numa boa terra. Oh, aleluia! E quando ela cai, ela entra lá dentro. Oh, como é bom quando uma palavra entra assim no coração da gente. Às vezes você está quietinho no culto, mas seu coração está ardendo, dizendo: eu vou posicionar naquilo, eu vou fazer aquilo. Oh, dê glória a Deus nessa hora, glorifique o nome do Senhor, porque o seu coração não é uma pedra.
Seu coração não é uma roseira cheia de espinho. Aqui está uma terra fértil, seu coração, a terra fértil. Glória a Deus. Veja, pecado é incredulidade. Se eu não tenho feito exatamente o que foi profetizado para esta era, se eu não tenho cumprido com os requisitos do que o Messias está suposto a fazer, então não creiam em mim. Disse: examinai as Escrituras. Jesus falava isso para as pessoas. Meu Deus, as pessoas olhavam para Jesus com tanto ódio. Mataram ele. As pessoas falavam dele. As pessoas queriam derrubar o seu ministério. Mas Jesus deu um conselho para eles: por que vocês não examinam as Escrituras? Ele disse: elas testificam de mim. Ele disse: se vocês não creem em mim, creem nas minhas obras. Quando João Batista perguntou se era ele mesmo Messias, ele não falou que era, ele só disse: os cegos andam, os cegos veem, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Se vocês não creem em mim, creem nas obras, creem naquilo que está acontecendo. Se uma pessoa, qualquer pessoa, o diabo começasse a colocar na cabeça assim: essa mensagem aí, ela é muito isso, ela é muito aquilo, ela é muito exagerada, ela é muito aquilo. Oxalá se a pessoa fizesse que nem Jesus disse: examinar essa mensagem nas Escrituras. Examinar em Mateus 17:11, vai ver Jesus dizendo: em verdade, Elias virá primeiro, antes de eu vir, e restaurará todas as coisas. É nesse ministério que nós estamos. Jesus disse: examinai as Escrituras, e vocês saberão que elas testificam de mim. Veja, lhe dizem quem ele é. Por isso foi profetizado desde o Éden que lá viria um Salvador. Mas é interessante, né? Eles não o reconheceram. Que coisa triste quando a Bíblia fala assim: eles não o conheceram. Tapas que daria para ouvir longe no rosto de Jesus, chamando ele: seu diabo, seu demônio, dizes ser Deus. O profeta mostra que a maior raiva que os fariseus tiveram foi o dia que Jesus disse que ele era Deus. Aquilo deu raiva neles. Eles não conheceram ele na Escritura. Os fariseus. Mas a gente se alegra, dá vontade de pregar mais. Quando um pescador fedendo peixe, um homem que a Bíblia fala em Atos capítulo 4, iletrado. Se ele escrevesse um texto, um professor de português daria risada dele. Apóstolo Pedro. Não sabia escrever, não sabia falar direito. Um pescador. Mas quando viu Jesus, o Pai lá do céu mostrou para ele no coração: ali está o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou: que diz os homens ser o Filho do Homem? Eles falaram: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é bom quem reconhece aquilo que está vendo, reconhece o que está ouvindo, reconhece o que está aprendendo. De que adianta a pregação mais poderosa que Jesus fez nos seus dias? Quando ele terminava de pregar, ele dizia: Beelzebu, mentiroso. Eles não viam Deus ali. Não adianta nada Deus falar para aquele que não consegue entender a voz de Deus, ouvir o recado de Deus. Mas bem-aventurado é aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Assim está no Apocalipse. E você é um dos tais, eu sou um dos tais. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe nossos corações. Vamos nos colocar de pé. Dê graças a Deus, erga suas mãos, feche seus olhos, ore agora um pouquinho.
Agradeça a Jesus pela palavra ter te separado. Glória a Jesus. A palavra nos separou. Aleluias. Glória a Jesus. Ore agora, fale com Jesus, fale com Deus. Agradeça a Deus. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus pela Tua palavra nos nossos corações essa noite. Que o Senhor vivifique, meu Deus. Que nada venha nos separar dessa palavra, mas que essa palavra nos separe de toda incredulidade. Oh, que coisa gloriosa! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quem sabe qual é o número daquele hino, um dos tais? Vai ganhar um prêmio, quem sabe? Quantos, Marros? 212? Tá bom, o Giovanni vai te dar 5 depois. 212, vamos cantar? É em pé mesmo, vamos cantar bem forte. Vamos ver se ela acertou. Acertou. 212, vamos cantar. Você é um dos tais que viu essa mensagem resplandecer. Aleluia, bem forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Por isso também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Pode
Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra esta noite em nossos corações, que muito tem nos ajudado, Senhor, tem guiado, tem sido uma lâmpada para nossos pés, tem sido luz para nosso caminho. Abençoa e vivifica ela, Senhor. Eu creio que nossos corações não são como a pedra dura, não são como os espinhos que abafam a palavra. Ó Deus, mas é como aquela terra. Oh, que coisa maravilhosa jogar uma semente numa terra boa, adubada. Oh, aquela semente produz frutos tremendos. E que assim seja o nosso coração também. Em nome do Senhor Jesus, leva os teus filhos guardados e abençoados para os seus lares. É o nosso pedido no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Cumprimentem um ao outro. Bom, antes de você cumprimentar, eu quero que Deus vos abençoe. Segunda estaremos viajando para o encontro em Goiânia. Domingo a ceia em Chapecó e a escola, né? Então, no culto nós nos vemos só na outra semana, né? Passando semana que vem, na outra quarta-feira, se Deus quiser, já estamos aqui. Nosso voo é na terça de volta, quarta, se Deus quiser. Estamos aqui com fé para vencer. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.